Oi, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje. Nós temos desse lado. Por quê? Ah, é porque ele sempre fica lá pro lado de trás. Agora eu entendi, porque eu ia falar, tu quer trocar de lado? Então, gente, no vídeo de hoje é um vídeo que eu e Paulo Eduardo estaremos gravando juntos, falando sobre a nossa história. Muito estranho pra você? Sim. Principalmente acho que se vê na câmera frontal, porque a gente sempre grava com a câmera de Exatamente. trás, e agora a gente tá se gravando com a frontal, enfim, falando e tal. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente se conheceu, como foi nossa história, nossa bela história de amor. Não dá pra ver aqui embaixo. E hoje, gente, no dia que esse vídeo vai ao ar, é o dia do nosso casamento. Então, a gente resolveu deixar gravadinho, postadinho, bonitinho. Porque é um dia muito especial pra você, tanto pra gente quanto pra vocês, né? Uhum. E eu acho que esse vídeo também é muito especial. Bastante. Então tá, peraí. Vamos tentar dar uma contextualizada. Tá, a gente se conheceu no primeiro ano do ensino médio, segundo semestre. Não foi agosto, não? Foi segundo semestre, acho que foi em agosto ou início de setembro. Foi para agosto. Eu tenho pra mim que foi no início de setembro, porque naquela época eu tava tendo recuperação e eu não ia. Ah, era, tá certo. Foi uma vez, eu acho. Exatamente, fui uma vez. Foi. O aeroporto sumiu, o aeroporto voltou. Como é que tu sabe? Não lembro. Sério? Agora Uma coisa que eu lembrei agora, eu tive no dia que tu foi. Tu me viu, gente. E a gente também se falava, né? Sim. Caraca, agora ele acabou de lembrar que ele me Eu tenho que me viu. acostumar, eu tô falando ali no pratinho já pra cá. É, tem que ser. É. Eu também fiquei olhando muito pra ti. Enfim, então, desde a primeira vez que eu fui pra aula, eu já tinha notado ele. Mas assim, Lembrei agora. só que a gente se notou por motivos diferentes. Por que tu me notou? Porque era uma pessoa diferente. Uhum. Sei lá. Luna nova. Ah, eu pensava que era porque eu era a menina mais linda que já tinha existido. Quem se acha a pessoa? Ah, mas não foi por isso também. Achei bonitinho. Tá muito sonso desse vídeo. Vai dizer que tu não me notou porque eu sou uma gata. Também. Pois é, porque era aquela coisa, né? Cara nova, menina bonita. Então, eu notei ele por quê? Porque ele era esquisito. Eu lembro que, tipo assim, eu olhei pra cara dele e eu pensei, que menino esquisito. Foi isso que eu pensei. Aí fiquei, tá, legal. Não, mas esquisito, tipo assim, não é um sinônimo de... Pra mim, esquisito não é esse xingamento, né? Porque eu sou bem esquisita, então... Tá, eu acho que Tá, e o que confessar era na uma época, coisa. O quê? O que era na época, então? Esquisito? Esquisito? Não, não, tipo assim, eu olhei que menino diferente, sei lá. É meio que diferente do padrãozinho dos meninos da nossa cidade. Então, quando eu olhei assim, eu tinha menino diferente. Tipo assim, tu tinha umas características diferentes, digamos assim, do que os meninos paraenses têm, entendeu? É meio descendente de tanto. Agora que eu sei por quê, porque tu é descendente de um monte de coisa. E aí, assim, gente, tipo assim, aqui em Belém, o que eu percebo? Todo mundo é muito parecido. É todo mundo parecido, todo mundo igual, real. Então, assim. Depende do bairro. Cada bairro é um estilo. Cada bairro é um estilo. Então, até eu acho que aqui, os meninos daqui, enfim, se parecem muito. Então, parece que todo mundo é a mesma família. Aí, quando a gente vê uma pessoa diferente, a gente fica tipo. Não tem cara de índio, mano. Sério, não tem cara de índio, não tem cara de funkeiro. Não tem cara daquela galera que curte o pop, o melody. Eu fiquei um pouco bugada. Então, gente, nos vimos pela primeira vez. A gente tá 7 minutos só nos vimos pela primeira vez. As primeiras impressões, 7 minutos de vídeo. E aí, a gente foi, se viu, não sei o quê. Mas assim, eu vi ele logo no primeiro dia de aula, não falei com ele. Eu não sei quando. Tu sabe quando foi a primeira vez que tu me viu? Porque eu não falei contigo. Não sabe de cabeça, né? Eu acho que foi o segundo dia que tu foi, você tava de uniforme. Eu não sei, eu acho que eu tava já no segundo dia. Enfim, então assim, foi... Tava mesmo, tava de uniforme. Então foi esse dia que eu te vi, foi o segundo, foi o primeiro. Pois é. Então assim, ele me viu no primeiro dia de aula, beleza. Eu vi ele no primeiro dia de aula, beleza. Ele me viu no segundo, mas ninguém se falou. E aí, assim, fiquei faltando aula, né? A gente nunca mais se viu. Até que eu voltei pra escola.
Assim que terminou a recuperação, voltei pra escola. E aí uma coisa que eu achava sempre muito curiosa, que eu sempre notava, porque todo dia era a mesma coisa, era que quando a gente voltava do recreio, a gente meio que voltava junto. A gente não se falava. Ou eu tava na frente, ela tava atrás, eles estavam um lado do outro praticamente. Tipo, a gente sempre saía do recreio junto. Eu ficava, tipo, sempre, todo dia a mesma pessoa, sério? O dia que tu não subia a escada comigo, estranhava. E assim, gente, eu não olhei pra ele com nenhum olhar malicioso, até porque eu namorava na época. Então, enfim, seria até bem errado, inclusive, sentir algum tipo de atração por ti na época. E aí, me tornei amiga de uma pessoa que era da minha sala, o Marcos. Sempre a pessoa mais esquisita da sala. Virei muito amiga do Marcos e eu era aquela pessoa que não tinha era zero interesse em interagir com as pessoas. Então, assim, eu só queria ser amiga do Marcos e amiga de mais ninguém. E aí, pois é, esse meu amigo Marcos era amigo, né, do grupinho dele. Era do mesmo grupinho. Aí, assim, eu era aquela pessoa que só queria interagir com o Marcos, não queria interagir com mais ninguém. Porque eu não queria ter amigo. Essa é a verdade. Também. Tinha um pouquinho de ciúme do Marcos. Era meu amigo gay, poxa. Quando eu via meu amigo gay, tipo, a possibilidade de meu amigo gay gostar de outra pessoa, me deixava triste. Eu era ciumenta. E aí, pois é. Marcos fez o quê? Me apresentou pro grupo dele. Tipo, eu, tipo assim, oi pra todo mundo. Eu quero conversar com ninguém. Eu olhei assim com uma cara, tipo, zero interesse. Eu, olha, teus amigos, oi. Prazer, Adriele. Tchau. Tchau. Tô indo, tchau. Foi, tipo, essa coisa. E aí, eu até lembro, né? O chato de menina nova, assim, na escola, é que os meninos vêm pra cima dance. Não fui eu, tá? Só pra deixar claro. Não foi ele. Foi amigo. Amigo não, né? Colega. Pessoa do mesmo grupo que ele, que deu em cima, enfim, foi uma situação muito chata, até porque eu tive que dispensar. E foi isso. Acabou o primeiro ano, sabe? Até porque também eu faltava muito no primeiro ano, acho que não, né? Não. Não, eu ia pra aula. Eu era uma aluna. Sei lá. Eu era uma aluna de boa. E aí esse foi o ano que eu fiz 15 anos. Enfim, a gente só falava basicamente no primeiro ano, oi, tchau. Tipo assim, eu olhava ele no corredor, oi. Tirando o dia, né? Tu lembrou do dia? Então, no primeiro ano, teve um dia que eu acabei gazetando aula sem querer. E aí, assim, esse dia foi um dia que eu fiz um trabalho muito legal pro professor e tal, que era uma peça que tinha que apresentar. E aí, os meus colegas de turma ficaram muito, muito bolados, porque eles sempre faziam aquela peça de 2 minutos, todo mundo fazia muita palhaçada, só que eu não sabia como é que funcionava o salesiano. Que era essa palhaçada toda, sabe? Tudo zoado. E aí, tipo, eu fui... Nossa, um tom de crítica agora. Não, foi porque assim, eu fiquei muito indignada, porque eu fiz uma peça toda elaborada, que tinha até, sabe, crítica mesmo. Era muito crítica, uma peça muito crítica. E a pessoa, assim, na hora que eles foram, tipo, meio que ensaiar pra apresentar, o pessoal não conseguia ler biblioteconomia. Pois é, não conseguia ler biblioteconomia. Ia tudo gaguejando. Eu fiquei, gente, o que o pessoal dessa escola faz, então? O que eles entendem como peça? Nossa, aí eu, tipo... Parece que tu veio numa escola particular da vida, sabe? Tipo, Não, eu vim de uma escola particular, mas, tipo assim, não foi eu não acredito que tenha sido a escola que, tipo, tenha formado o meu senso crítico. Eu acho que ela teve influência, mas não foi 100% ela. Tudo da minha vida escolar foi isso, então... Pois é, então tudo da vida dele escolar foi essa coisa meio zoada, e tudo da minha foi uma coisa, assim, que eu sempre me dedicava, elaborava tudo e tal. E aí, quando eu vi que era uma extrema zoeira, eu fiquei, tipo assim... Sério? É isso? Não, vocês não estão entendendo. Tipo, a peça basicamente que eles produziam consistia na polícia batendo em aluno num protesto. E acabava. E uma repórter falando o que estava acontecendo e acabava. Era isso. Aí eu fiquei tipo assim, tá. E o professor tipo, bravo! E eu... Essa foi uma situação que me deixou muito chateada. E aí, no dia que ele falou que ele não aceitaria o meu trabalho escrito, foi um dia que eu fiquei muito triste. E aí eu fiquei no recreio pensando na vida, tipo, em que escola me meteram, mano? Eu quero sair, eu quero ir embora daqui, eu odeio esse lugar, não sei o que. Eu não acredito que eu tenho que fazer segundo, terceiro ano, nananã. Odeio estudar. O drama. Não era um drama, era verdade. Eu não gostava do salesiano. Eu acho que eu não gostei até o dia que eu saí. Sendo justo, assim, não era uma escola que eu gostava e tal. E aí, gente... Até porque eu tava longe dos meus amigos, né? Sim. E aí, nesse dia, eu demorei pra voltar do recreio. Quando eu voltei do recreio,
que aconteceu? A pessoa tava na sala. Aí eu fiquei muito bolada. Eu fiquei com medo de pedir pra entrar. Até porque na minha antiga escola a gente atrasava 2 minutos depois do recreio e eles mandavam a gente pra direção. Então fiquei com muito, muito, muito medo. Aí tá lá a cena, eu na minha sala, sentado na porta da sala, assim que tá sem aula, lá sentado. Aí a pessoa tá correndo. Tá, Tipo, continua. a primeira pessoa chega lá correndo assim. Eu cheguei na direção dele e falei: Paulo, me ajuda, socorro! Tá me puxando e levando. Puxei ele com tudo. Que isso, Mila? Calma. O que tá acontecendo? Quem tu matou? Ele pensou que tinha matado alguém, feito alguma coisa grávida, que eu tava, sei lá, que tava Você tinha quebrado grávida. alguma coisa. Aí eu, cara, eu fiquei muito tempo no recreio, esqueci de voltar pra sala. Eu acho que eu tô gazetando. Qual foi a minha reação? O pessoal vai me levar pra direção, socorro, não sei o quê. É a reação do Paulo. Eu comecei a rir. Ele começou a rir da minha cara. E aí eu fiquei pensando por dentro, eu estou sendo ridicularizada. Esse garoto não vai me ajudar. E eu, me leva lá pra baixo, me leva pra algum canto, faz eu me esconder da diretora. O pessoal vai querer me banir daqui da escola. E ele rindo exatamente dessa forma da minha cara. Tipo, ele assim pra mim, sério que tu nunca gazetou aula? Eu nunca gazetei, nunca fiz nada de errado. Ai, foi horrível. Eu me senti Foi muito... muito de lembrar aqui. Eu me senti muito diminuída nesse dia. E aí eu acho que ele nunca riu tanto quanto nesse dia. Como você foi outra coisa antiga? Eu não tava acreditando naquilo que eu... Não é possível, é sério. Como assim? Tipo, tudo é possível do lado dessa menina. Coisas mais aleatórias do mundo. E aí, gente, foi tipo isso. Ela ficou me perdoando pra me descer e me esconder ela. Não, Fica aí, esconde. relaxa. Tá de boa. Não, você vai pra minha sala depois. Deixa ele entrar e tu vai. Sabe o que Eu não queria me ver. Ela podia também. Sabe o que ele tava, o que eu tava fazendo? Eu tava colocando... A gente tava, né? Tipo, num corredor... Tava lá no corredor. No corredor. A gente tava encostado, tipo, naquela parede lá. E aí, sabe o que eu fazia? Fazia ele ficar na minha frente. Vou me esconder aqui, assim, tá? Tentei me esconder atrás da coluna. Tentei me esconder de todas as formas. E aí, assim, eu acho que não teve uma outra vez que a gente acabou conversando no primeiro ano. Acho que só essa. Não, teve uma outra vez que, tipo assim... A gente tava lá numa roda de conversa. Simplesmente olhei pra cara dele e falei: você se sente triste quando tá sozinho? Até hoje eu fico tipo assim... Foi. Não, eu só gostava de ficar sozinho. Eu falei: tu gosta de ficar sozinho? Aí ele foi me... Tu respondeu que não, né? Normalmente não, mas às vezes é bom. Pior que não, tu falou mais que não. Foi? Foi. Tu me deu uma resposta meio triste. Eu pensei, gente, que garoto triste. Tu falou que eu não gostava muito de ficar sozinho. E às vezes era meio triste, então tu preferia ficar com seus amigos. Ah, tá. E aí, digamos assim, que pela resposta dele eu comecei até, inclusive, a traçar um perfil emocional, assim, só de ter dado 2 conversadas com ele. Enfim. E aí o segundo ano chegou, gente. Foi um ano muito triste, porque assim, já começou triste, porque eu descobri que o Marcos não estava estudando na minha sala. Eu descobri quem tava na minha sala, que é a nossa minha amiga, inclusive, que a madrinha Letícia não tava na minha sala também. Nossos melhores amigos não estavam na nossa sala, e inclusive eles não estavam na mesma sala, tipo, cada um numa sala diferente, lembra? Enfim! E aí acabou que a gente ficou na mesma sala. Ele era a única pessoa, assim, que eu conhecia, que era do mesmo grupo que eu, e que eu já tinha dado 2 conversadas, porque o resto eu até conhecia de vista, mas eu não falava com ninguém. Pra mim, mesmo pra ti. Pois é. Aí eu olhei assim, olhei pra cara daquele garoto e pensei, ele vai ser a minha dupla o ano inteiro. Tanto que assim, a gente foi, conversou, não sei o quê. E aí eu olhei assim pra cara dele e falei: tu quer fazer os trabalhos em dupla comigo o ano todo? Aí ele: tá bom. Eu achei, inclusive, meio inusitado a pessoa no início do ano querendo fazer um acordo pro resto do ano. Acho que eles estavam achando estranho, não sei porquê. Sério? Sim. Pois é, então assim, a gente já começou eu comecei essa amizade com ele, tipo, com interesse mesmo em fazer trabalho. Principalmente quando eu descobri depois que ele era de exatas. Quando eu vi que o menino sabia fazer as coisas de exatas, eu fiquei... legal. Menos de matemática. Menos aquela de matemática. Peraí. E aí, gente, tipo assim, o ano foi passando e cada vez mais eu fui concluindo que o Paulo era uma pessoa insuportável. Gente, eu não suportava esse garoto. Tipo eu assim... era legal contigo. Tu não era legal, tu era chato. E aí, assim, o que acontecia? A gente ia fazer trabalho e aí, assim, nesse ano eu comecei a trabalhar, então eu fiquei meio pros estudos, principalmente porque eu sabia que o Salesiano era uma escola zoada
Então eu sabia que de alguma forma eu ia passar. E aí o que acontecia? Quando eu queria fazer o trabalho de qualquer forma, ele ficava me exigindo. Só que eu não entendia que ele estava exigindo. Eu entendia que ele estava me criticando. Pra pegar um pedacinho do trabalho e fazer isso daqui, acho que vocês se viram. Tipo. Ah, mas eu sei que tu consegue fazer mais do que. Tipo assim, eu pegava só um negocinho assim, eu falei, eu vou falar isso aqui. Tipo, quando eu fui falar lá na frente, não deu nem 30 segundos, eu acho. Aí a professora, fala mais pra eu te dar mais ponto. A professora, é só isso que eu estudei. E ele falando, tipo, todo o resto. Uhum. Aí eu, mas isso é muito pra mim. Aí ele, não, fala mais, você quer, não, isso aqui é muito pra mim, blá, 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 blá. E aí, assim, todo dia a gente passava um estresse diferente. Teve uma vez que ele precisava sair, ir pra um rolê, a gente tinha a última questão de matemática, a gente só não fechou o teste porque ele ficou falando, ah, não sei o que, a resposta é essa. Eu falei, a resposta não é essa, a resposta é essa. Tava até certo esse dia. Ele, não é essa, não sei o que. Eu fui pela dele e a gente não fechou. Não, você não tava certo, tu tava meio na dúvida. Mas eu acho que é, não sei, eu tô pensando que é essa. Ah, mas eu tava certa no tivesse- final de tudo. Não, mas se tivesse marcado segurança, já ia ter tudo. Ah, nem vi, só que... Não, no final de tudo ele só queria falar, ah, marca qualquer uma aí. Eu quero ir embora. Era. Aí eu fiquei tipo... Ele disse que era. Ele não... Eu sabia que a gente ia Ele não se passar. importa com os estudos. Mesmo assim, eu não fazia nada, então... Queria passar, né? Queria garantir. E aí, gente, o que aconteceu? Depois de tantas essas coisas se repetindo, acabou que no terceiro... Em um dos trabalhos que a gente foi fazer de química, deu ruim. Deu muito ruim, porque eu já tava afim, tipo assim, de parar de falar com ele, porque eu não gostava mesmo dele. Achava ele muito chato. E aí, nesse dia, a gente tinha que ir pra aula. Acabou que eu não fui pra aula. No dia do teste, eu não fui pra... Não, no dia de entregar trabalho, eu não fui pra aula. E ele foi com caneta vermelha, ao invés de levar azul ou preta. Eu não tinha, eu não sabia. Fui saber na hora da aula. A gente sempre entende que trabalha com caneta azul ou preta, nunca vermelha. Exatamente, eu fiz o trabalho em casa, deixei a caneta em casa. Esqueci de guardar na mochila. Aí, pois é, a única que tinha na hora era vermelha e a gente tirou 0. Foi isso. E aí eu não fui, aí quando eu fui tinha tirar... parte que tu ia levar o trabalho que tu não foi e tu não levou a parte do teu. Pois é, eu queria garantir pelo menos metade do ponto. Então, assim, eu tava muito errada. Real. Hoje em dia eu posso falar, eu tava muito errada. Mas como eu queria só uma desculpa pra não falar mais com ele, fui e pensei, vou parar de falar logo. Aí a gente foi, brigou, eu falei, tá, não fala mais comigo, não sei o quê. A gente foi parar de se falar, acho que foi uma semana, não foi? Foi tipo assim, aconteceu numa terça ou quarta, a gente ficou quinta e sexta, sábado, domingo, na semana sem falar. Para tudo. Gente, rolou um bug no último vídeo. Explica aí, o que aconteceu? Basicamente, a parte do vídeo corrompeu do nada, sumiu, tá, bugado e cortou o vídeo e a história no meio. Bem no meio, a gente vai ter que regravar hoje pra vocês, basicamente uma partezinha para que vocês possam saber o que foi que aconteceu. Bom, paramos onde paramos de se falar. Ah, sim, onde eu já tinha planejado de parar a falar com ele no segundo ano. Foram 7 dias que eu fiquei, tipo, muito sozinha. Li muitos livros, porque quando eu tava perto dele, ele não me deixava ler. Ele ficava, tipo assim, eu tava lendo, aí ele ficava assim, ó, pra ver o que eu tava lendo. Aí eu olhava, tu não queria ler, tu queria encher meu saco. Tu queria Mas encher o também meu ajudou minha vida de saco. leitor, que eu não tinha livro, era um menino pobre. Pedi emprestado pra mim, uai. Eu ficava assim, gente, eu vinha ler. Incrivelmente tem um livro aqui na minha mão. Eu vinha ler assim, aí ele vinha vindo, assim, gente, isso me deixava muito constrangida. Sério, muito constrangida mesmo. Ai, eu odiava ele. Dava vontade de tacar o livro em você, tu não tá entendendo. É, porque, tipo assim, eu mal ia pra aula, e quando eu ia, eu queria ler livro porque eu não queria falar com ninguém. Mas o Paulo queria conversar comigo, e enfim. Por conta disso, acabava rolando da gente conversar. Eu era obrigada, pra ser sincera, a conversar com ele. Ele me perturbava muito, gente. Colocava a perna em cima da dele, ele tirava. Eu queria ler, ele ficava metendo a cara. Ai, gente. Quando eu ia ouvir música com ele, eu queria falar, ai, repete essa música porque eu amo ela. Ele me ouvia? Não, eu quero essa agora. Eu não gosto de repetir música, eu acho chato ficar repetindo música. Desculpa. Tu é mandão, isso que tu era muito mandão. Muito chato. E aí quando a gente voltou a se falar, foi quando o professor entregou uma prova pra ti, não foi? Foi. Aí, o que foi que aconteceu? Tu me chamou, não foi? Eu te chamei pra entregar a prova pra lançar nota. Aham. Acho que no dia seguinte voltou a falar comigo do nada. Sim, a gente voltou. No dia seguinte, não, no mesmo dia. No mesmo dia a gente No foi, dia? a gente conversou, a gente foi lá pra quadra. Ah, é? E aí no dia seguinte a gente voltou normalmente às programações. Voltamos a virar amigos. E aí, pois é, gente, o que aconteceu?
Depois disso chegaram as férias. Sentiu saudade de vir? Muito. Eu era aquela pessoa zero saudade, gente. Não senti saudade, não. Desculpa. Não senti saudade e aproveitei muito. Muito não, né? Porque eu fiquei trabalhando nas férias. Então, pra mim passou correndo. O segundo semestre foi quando eu já não tava mais namorando, né? Na época que a gente se conheceu, eu tava namorando com outra pessoa. E aí, como terminei meu namoro, como é que eu posso te dizer? Eu não tinha mais aquele tempo pra conversar lá com o bichinho. Eu não tava muito de boa, não, na época do término, né? Tava meio boa. Tava meio merda. E aí, assim, o que aconteceu? Ele veio com aquele papo dele, conversar, você vai achar alguém melhor? Não, não rolou. Não rolou. Ele simplesmente soube do meu término, agiu normalmente, nunca que eu ia desconfiar que ele gostava de mim, porque, enfim, a gente só foi se aproximando mesmo como melhores amigos. Eu comecei a contar muita coisa pra ele. Tudo que aconteceu na minha vida. Porque, assim, como ele era atualmente meu melhor amigo, pensei, não sei o que, eu vou concentrar, tipo, tudo da minha vida nele, e falar tudo pra ele, porque ele nunca vai se apaixonar por mim, sou louca, isso, Nunca, aquilo. jamais. Nunca, jamais. Não sabia que ele já tava apaixonado. E aí, pois é, gente, nessa época ele já tava ficando meio afim de mim. Já sim, tu tava sentindo falta de mim nas férias. Só foi reconhecer de verdade em outubro. Já era apaixonado por mim, vai. Só um pouquinho. E, pois é, nessa época ele já era apaixonado, mas eu não tinha notado, enfim. Essa foi uma Pensando a época... prestar atenção em mim. Essa foi uma época que eu gostei de outras pessoas, ele ficou com outras e... sei lá, a nossa vida tava meio paralela. Totalmente. Totalmente paralela. Até que foi, tipo, chegando cada vez mais perto das férias, eu descobri que ele caminhava com a mãe dele, gente. Tinha uma vontade de chamar ele pra caminhar comigo, mas eu tinha medo de ser estranho. De a gente ficar caminhando por muito tempo e, sei lá, de alguma hora rolar um clima entre a gente. Também porque, assim... Por um lado, tu achava que eu não ia apaixonar por ti, por outro, tinha medo de rolar alguma coisa. Sim, porque eu previnia isso, Não é porque eu preveni, não é porque eu achava que aquilo nunca ia acontecer que eu não poderia prevenir que aquilo acontecesse. Tá. A gente faz escolhas inteligentes aqui, era totalmente estratégico. Sem falar aquela coisa de assim, minha família nunca foi muito de me ver chegado com amizade, principalmente homens. Eu sempre tive muitos amigos meninos, né? Mas quando eu morava em outro bairro, aqui não. Então não tem muito essa coisa de eu sair com a pessoa, ou a pessoa ia me visitar em casa e tal. Principalmente porque os parentes tudo notam quando eu gosto da pessoa. E mesmo que eu não gostasse dele, eu já tinha minha mãe. Minha mãe já meio que desconfiava. Falou, olha, eu acho que esse Paulo é afim de ti. Porque isso e aquilo. Aí, será, mãe? Eu acho que não. Acho muito incoerente. Nunca. Lembra? Eu até contei pra tia, eu falei, cara, a mamãe desconfiou de ti, achou que tu era afim de mim. A gente ficou rindo, nossa, nunca ia rolar. E eu ia gostar de ti. Tô muito nervoso no Rio. Tipo assim, até a véia percebeu ela. E ela não, a mina tá zero. Sim. Então, tipo assim, eu tinha muito medo dos parentes dele perceber que ele tá, sei lá, indo caminhar comigo, aí os meus perceberem que eu tô indo com ele. Aí ficar aquela coisa meio... todo mundo suspeitar que é namoro. Até eu ficar paranoica com isso. Tinha medo. Eu já suspeitava na escola, né? Todo mundo na escola já suspeitava, mas assim, nossos pais ainda não, porque, enfim, eu não conhecia os pais dele, nem ele, minha mãe. Minha mãe sabia dele porque eu contei, e foi isso. Acabou o ano, não acabou? Passou no início, que é um lugar mais próximo, acabou o ano. Início de 2019, ele foi a primeira a me dar Feliz Ano Novo. Eu fui a primeira a te dar Feliz Ano Novo? Foi. Foi. Eu tava doce, foi tudo, eu falei, tia, são as pessoas. Foi tudo um pouco depois. Fui eu. Fui a primeira a dar Feliz Ano Novo pra ele, começou o ano. Terceiro ano do ensino médio. E assim, o que acontece? Aí eu posso dizer que eu senti falta de você nas férias. Sério, eu senti muita falta do Paulo nas férias. Porque, sei lá, a gente se via todo dia. E conversava, ficava falando besteira. Tanto que assim, eu ficava, será que eu chamo ele pra gente ir na praça, tomar um sorvete? Mas sempre meio que ficava aquele receio, tipo, que medo de ser estranho. Rolar algum clima, sei lá. Eu tinha muito esse medo. Tu tinha esse medo? Tu queria me chamar pra comer fora? Muito. Sério? Tu também tinha Eu acho ruim, mas sei lá, não sei, eu acho estranho. Ai, que legal. Que chato a gente não ter saído. Eu iria aceitar sair com você. Ia achar estranho. Eu não sei se ia aceitar ou se ia te enrolar. Não sei.
tu é meu amigo. Já pensou falar pra ti, nem sabe, tô enrolando o menino. Não, sério, gente, porque assim, eu era aquela pessoa que trabalhava tanto, mas tanto, mas tanto. Até quando eu não trabalhava, eu enrolava todo mundo. Os meninos eram doidos pra sair. Já até contei pra eles, tipo, várias histórias desse afim do menino. Aí o menino meio que me notar. Aí fala, não sei o que, vamos sair. Aí eu, vamos marcar. Nunca marquei. E aí, continuando, esse seria o ano da formatura. E aí eu achava que ele ia meio que participar, porque a mãe dele queria obrigar ele, Eu né? obrigar aí, eu não queria. Uhum. Aí ficou aquele vai, não vai, vai, não vai. E aí, como eu tinha já uma graninha meio guardada, digamos assim, eu tava pretendendo ir, caso ele fosse, pra ele ser o meu par. Mas aí eu comecei a ficar com umas objeções meio estranhas e um medo de rolar clima. A gente até conversou sobre isso, lembra? Então, continuando, eu até falei que, tipo assim, eu queria ser o par. Eu até falei pra ele, inclusive, que eu seria o par dele no baile. Tu aceitaria numa boa? Aceitaria. Aí eu comecei. Hã? Queria comer. Por quê? Não, tu falou, dá um clima, alguma coisa, sei lá. Porque querendo ou não ia ser final de ano. E aí, tipo assim. Ainda mais tivesse aquela história de ter que dançar juntos, tipo, É. abraçado um pro outro, tipo, foi. Eu ia conhecer os pais dele, porque com certeza ele ia vir me buscar, a mamãe não ia querer ir pra minha formatura. Então acho que ia ficar tudo muito estranho, acho que o pessoal ia perceber, não sei. Mas assim, a gente não comentou um com o outro que seria um clima estranho. A gente meio que comentou, tipo assim, o que poderia acontecer na festa. Que é aquela coisa de dançar juntinho, de vir buscar, de conhecer o pai, mas a gente ficou com aquele pensamento, digamos assim, de que poderia ser meio estranho. Enfim, aí nós estávamos devidamente matriculados no último ano do ensino médio. A gente inicialmente ficou na mesma sala. Chegou no colegial, conversar e tudo mais. Nossa, mesma sala. Mesma sala! Trabalho em grupo, amiga! Ai, te bati? Ai, desculpa. Tudo bem. Pois é, ia ser o mesmo grupo já, mesma sala, tal, não sei o quê. E aí a gente foi pro primeiro dia de aula, que na verdade era palestra, e era sobre uso de droga e tal. Aí, tipo, a mulher tava lá palestrando, aí todo mundo meio que cagando pra palestra e tal. Aí era uma hora pra escolher uma pessoa pra responder. Teve alguém que me escolheu, não foi? Ou foi a mulher que me escolheu? Não, primeiro um amigo nosso, o Rogério te escolheu e tu me escolheu. Ah, tá, foi um amigo nosso que me escolheu. Ele me escolheu pra responder, aí eu respondi. Era tipo 3 perguntas, era 4, coisa assim. Aí chamaram uma pessoa. Uma pessoa me escolheu. Aí a pessoa chamou ela e ela me chamou. Foi, aí depois que eu respondi, aí não sei o que, escolhi uma pessoa. Aí, tipo assim, tinha meu ex lá, que eu conhecia, tinha ele e tinha um monte de gente que eu não falava. Aí eu olhei assim pra cara do Paulo e falei, ele. E eu olhando pra cara assim, não me chama, não, por favor, não me chama. Eu vou me esconder Mas aqui. você me ferrou tanto no segundo ano, garoto, você me perturbou tanto, que aquele era o meu momento. Aí quando ele sobe lá, a mulher vai e pergunta pra ele, você conhece alguém viciado em droga? Ele olhou pra mulher e respondeu, não. Conhece. Ficou aquele silêncio, gente. Aquele silêncio ensurdecedor e todo mundo começou a rir. Não, velho. Aí, tipo... Aí quando, acabou essa semana de palestras, que a gente até combinou de faltar junto, o que aconteceu? E aí, pois é, gente, continuando, começaram as aulas normalmente. Quando a gente foi consultar os nomes das salas... Trocaram tudo. Ficamos em salas separadas. A gente ficou muito triste, lembra? Cara, eu fiquei muito arrasada. Fiquei de luto, real. E aí, pois é, gente. O que aconteceu? A gente ficou em salas separadas. E aí a saudade foi começando a aumentar. Porque aí a gente só se veria no recreio, no caso. No recreio e na saída. E aí, ou se caso acontecesse, nem eu nem tu ter aula, eu falando professor. O que era bem raro, né? Sim. Porque toda vez que eu tinha horário vago ele não tinha. Toda vez que ele tinha eu não tinha. Então era bem, bem chato mesmo. E aí, assim, o que aconteceu? O tempo foi passando. Eu tava querendo faltar aula, mas toda vez que eu faltava aula, isso aqui ficava me mandando mensagem. Por que tu faltou aula? Não sei o que. Ah, não sei o que, por que tu faltou aula? Eu ficava, tipo, você tirando satisfação, sabe? Da minha vida. Ah, tá bom, meu inspetor, tá bom. E aí, gente, tipo, toda vez que eu ia lá pra sala dele e tal, e aí a gente ia jogar Uno, não sei o quê. E o que eu percebia? Que o braço dele tava diferente. Tava muito diferente.
Sei lá. Não tava não. Não tava não. Super Não normal. vem com esse negócio de normal. Não tava diferente? Tava diferente. Já tava num nível assim que ele não conseguia esconder que ele gostava de mim. Ai, que ele não conseguia, não resistiu à minha pessoa. E aí, gente, eu comecei a desconfiar que ele tava gostando de mim. E por quê? Tu percebeu quando eu comecei a desconfiar de ti? Ou não? Não, Não. não. Só foi perceber quando? Quando falou. Gente, é muito lerdo. É muito lerdo. E aí, o que aconteceu? Pensei, cara, eu acho que esse menino tá afim de mim. E aí eu pensei, cara, eu vou descobrir. E aí, toda vez que eu ficava com umas brincadeiras pra ele, falar, isso aqui eu sei que tu me ama. Ele falava, amo mesmo, não sei o quê. Nossa, amo muito. Ele falava, não sei o que, amo muito, nananã. Fazia umas brincadeiras meio estranhas, não sei o que. Aí eu fiquei, caraca, velho, o menino tá gostando de mim, o menino tá louco por mim já. Aí eu perguntei, não, nossa, meu medo é se for verdade. Aí ele falou, Vai que é. vai que é. Gente, esse menino me deixou bolada no nível. Ficou aquela noite toda assim. Eu falei, não, tu gosta de mim. Aí ele, vai que não, posso estar te enganando. Só brincando contigo. Aí eu, então não. Ele fala, não, mas pode ser sim, eu posso Vai estar que te eu menti. enganando. Vai Não que eu quero menti. revelar que gosto de ti. Sei lá, vai que. Isso me irritou tanto, Dudu. Me irritou tanto. Meu amor, fiquei muito irritada com isso, muito intrigada. Queria te bater com um livro, sabe? Real oficial, a gente queria bater no. Eu queria bater nele, porque eu fiquei muito bolada. Tanto que no dia seguinte, o que eu fiz com essa minha mente? Beijo de mim. Em cima dele, pra ver se eu conseguia descobrir. E aí, tipo assim, cara, foi muito estranho dar em cima dele. Até porque eu nunca tinha dado em cima de ninguém, então nunca papariquei ninguém, nunca fiz isso. Já paparicou alguém? Tá Não. dando em cima? Sério? Nunca dei em cima de alguém? Pois é, a gente era meio inexperiente nisso. Uhum. Aí ficava uma coisa meio estranha. Então, não sei o que, sei o que lá, a gente conversava. Ela fazia assim, Aí me puxava, eu ficava assim. Ela ficava me abraçando. Assim, Eu abraçava assim ele, eu ficava madreira e carinhosa num nível que eu não era. Eu ficava assim, me conta, você gosta de mim? Não sei o quê. Aí fica Acho tarde. que eu gosto. Vai passar mentindo, deve ter gelo, tá? Pra te ficar paranoica aí. Ou vai que eu vou dizer só pra enganar, que gosta de verdade. Ele ficava dando 7 respostas. E aí, assim, eu fiquei a tarde toda a gente paparicando ele. Eu nunca tinha ficado, sei lá, dando em cima, paparicando e tal. Eu cheguei a te elogiar esse dia ou não? Não. Não fui nesse nível. E aí, pois é, dei em cima, gente, dei muito em cima dele. Mas não era aquela coisa de ficar elogiando, não sei o que, sei o que lá. Era mais de ficar abraçando mesmo. E aí, gente, assim, chegou a hora de ir embora. E depois de eu passar, tipo, 3 horas, foi umas 3 Mais ou menos horas aí, isso. questionando ele se ele gostava ou não de mim. Não expulsaram da escola. Depois de nos expulsarem da escola, eu continuei perguntando. Insistindo. Eu, não, deixa eu ir logo, eu sei que tá tarde. É perigoso aqui na rua. Deixa eu ir pra casa, tchau. E insistindo. Vai que eu gosto, vai que eu não gosto. Aí de primeira ele falou, não sei o que, eu não vou te contar. Aí depois, não sei o que, amanhã te conta. E Depois depois. conto, vou falar mensagem, sei lá. Aí eu falei, não, conta hoje, conta agora. Aí tu indo embora, ela tipo, me segurando Eu tipo, assim. não, fica aqui, não sei o que, tu vai me contar. Deixa aí. Tu vai mais correndo, já puxando. Sério que tu pensou em fugir? Pensou em fugir? Muito. Sério? Como é que ia fazer? Tipo, não sei, mas. Tá, quer saber a verdade? Eu sei, ó, toda mão, assim. Tá, sendo sincero. Eu saí correndo. Sabe que eu não ia mais querer falar contigo, né? Sério. Eu sei Eu ia assim. ficar muito puta da vida contigo. Eu ia ficar muito pé da vida contigo. Tu não tá entendendo, gente. Não, menina, eu fiquei esperando pro menino sair correndo na rua. Quer correr atrás? Não sei. E aí ele, ao invés de correr, ele olhou pra minha cara e respondeu. Meio que sim. Aí eu. Então tá bom. Ah, me deu. Tá bom, então. Tchau. Eu dou um Tchau. abraço assim. Tchau, amigo. Tchau. Aí a gente foi embora. Falei, tá tudo na amizade, né? Ele, aí então tá, tchau. Fui embora. Ficou meio surpreendido? Não, eu fiquei surtando. Acabou a amizade agora. Tudo. O que eu faço agora da vida? Ela vai surtar agora. Chega em casa, tem um monte de mensagem dela. Surtando. Eu não quero mais ser minha amiga. Que agora eu gosto dela. Enfim. Que eu estraguei a amizade. E, gente, tipo assim, quando eu fui indo pra casa, eu pensei, cara, ele falou meio que sim. E aí, pra mim, assim, tipo, de primeira, eu acreditei no meio que sim. Mas qual que foi o negócio? Sendo amiga dele do jeito que sou, eu acabei lembrando que ele usava o meio que sim pra disfarçar o muito ou com certeza.
Ou seja, quando ele falava, meio que isso, ele já tinha, tipo, muita certeza naquilo que ele tava falando. Não era isso? Aí eu pensei, putz, tô ferrada, tô muito ferrada. Estou lascada. Tipo assim, eu me senti muito ferrada. Fiquei, cara, o que eu fiz da minha vida pro meu melhor amigo gostar de mim? Não tem sentido. Não sei onde é que ele viu graça. Tipo, eu não sei por que ele teve a coragem de olhar pra minha cara e falar, vou gostar dela. Não decidi isso não, mano. Mas seu coração decidiu. Pois é. Pois é. Não foi eu. Seu coração faz parte de ti, então foi tu. Não foi eu enquanto ser racional. Sim, foi o teu eu emocional. O emocional olhou assim, legal. E aí, assim, eu fiquei muito bolada. Eu acho que eu passei um mês, né, sem falar sobre o assunto e tal. E tipo assim, tu fosse ficar no assunto nem nada, de boa, então essa ignorou, eu gosto na frente da amiga até o final do ano, depois ela vai querer sumir da minha vida. E ele achando que eu tava tranquila, eu fiquei surtando. Tipo assim, esse mês que eu não falei nada com ele. E não falei pra ninguém, na verdade, que ele gostava de mim. Eu ficava tipo, putz, ele gosta de mim. O que que eu faço? Eu olhava assim pra cara dele e pensava, cara, por que que ele gosta de mim? E até depois que tu se declarou, ainda continuou muito evidente que de fato tu gostava, sabe? Aí tu fez questão de negar que tu gostava de mim, tipo, tu ficou se privando de alguma coisa. Ou não, tu fica, vou demonstrar que eu gosto dela. Não, eu gostei da mesma coisa. E aí, pois é, continuou a mesma coisa. E aí, quando chegou maio de 2019, eu não sei o que deu na gente, acho que em mim principalmente, que eu, não sei, comecei a gostar muito, muito, muito dele. Eu tava, tipo assim, com ele exatamente da mesma forma, praticamente, quando eu tava dando em cima de ti. A gente ficava muito assim, muito abraçadinho, não sei o quê. Não, tinha vezes que ficava olhando, tipo, Às vezes a gente ficava assim, se olhando. muito de perto. Era estranho, porque eu nunca tinha olhado tanto ele assim nos olhos. E aí a gente começou a ficar muito grudado. Aí antes dia tá surtando. Não, até voltou a falar, começou a me questionar. Pulou por tempo aí, mano. Pulei, eu comecei a te questionar sobre alguma coisa. Você perguntou sobre Gente, não futuro, lembro. sobre vida, foi chorar pra Letícia. Não, isso aí a gente já tava junto. Então não. Tava assim, quando eu Não chorei vai. pra Letícia, a gente tava junto. Tava não. Tava junto. Foi uma semana antes de ficar. Foi uma semana depois de a gente ficar. Eu comecei a. Pois é, eu voltei a falar sobre o assunto e aí a gente ficou muito mais próximo e tal. E acabou rolando, gente. A gente foi pela primeira vez. Tipo, você tava nervoso? Muito. Não, sério. O engraçado foi o nosso primeiro beijo. Que, tipo assim, no dia anterior, eu falei pra ele, eu falei, cara, eu tô cansada, vamos parar com esse negócio aí de ficar se olhando, quase se beijando e tal. Vamos parar, é só amizade. Aí no outro dia a gente ficou assim. Aí na hora da saída eu olhei pra cara dele e falei, não sei o que, bora parar com esse negócio, me dá logo um beijo aqui, só que eu fiz isso aqui. Aí a gente foi indo embora e tal. E aí, tipo, nesse mesmo dia, eu pensei que iria pra casa dele, a gente acabou ficando. Aí eu fiquei, gente, que isso? Que estranho. E o mais louco de tudo foi que ele teve a iniciativa de ficar comigo. De onde é que tu tirou? Não sei. Coragem? Até hoje eu não sei. Pois é, o menino teve coragem, enfim, de ficar comigo, nananã. E aí, assim, não sei, achei muito mágico. Foi muito mágico, sério. Eu fiquei tipo, mano, o que tá acontecendo? Tanto que no meio bateu uma crise de consciência, eu querendo, não, deixa eu ir embora. Eu disse, não, volta aqui. Não, volta aqui pra puxar de novo. Aí ele pensou, tipo, tá acabada a amizade. Acabou tudo, estraguei tudo. E aí, tipo assim, foi muito mágico. Foi muito, 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 muito mágico. Sei lá. Foi. Eu não consigo descrever aquele momento real. Foi muito legal. Muito legal mesmo. E aí, assim, basicamente, desde esse dia, a gente não se largou mais. Rolou, né? Obviamente, no meio do caminho. Acho que no meio do caminho, não. No início, eu tava muito insegura. Até porque era meu melhor amigo. Eu nunca tinha namorado com meu melhor amigo antes. Paulo era uma pessoa especial. E é engraçado que, assim, eu comecei a questionar essas coisas pra ele porque, tipo assim, pensei, cara, tô ficando com ele. Ok. Eu vou ficar com ele pro resto da minha vida. Eu não posso decepcioná-lo. Eu não vou mais terminá-lo. Não, porque eu não sabia como é que eu ia ficar e te dispensar. Tanto que, assim, até que no dia seguinte, eu dispensei ele. Porque eu pensei, não vou passar a vida com ele. E aí, eu ficava, tipo, essa coisa de dispensá-lo, mas a gente acabava ficando. E aí ele parou de acreditar em mim. Eu me dispensava, chegar mais tarde a gente ficava. Me dá um beijo. Que horrível. E aí eu falava, a gente não tá namorando, isso aí não é nada, né? Eu sempre tentei deixar claro que, tipo, não era nada sério. Mas a gente não se largava, sabe? Não era nada sério, mas a gente vivia assim. Oi, querido, tudo bom? Tudo bem. E aí, tipo assim,
como é que posso dizer? Surtei, gente. Porque eu achava que eu não gostava dele, que eu achava que era pressão dos amigos, que era amiga que achava que eu gostava, que era escola que achava que eu gostava, que era meu psicológico, um monte de coisa. Aí eu surtei pra minha amiga Letícia. Amiga, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu gosto, se eu não gosto. Foi muito engraçado, porque eu acabei meio que concluindo. Na verdade, eu tava fugindo de concluir que eu gostava dele. Tanto que lembra que eu tava teimando muito. Todos os motivos que eu dava, tipo assim, pra não ficar juntos sempre era, como é que eu posso dizer? Era sempre ao redor de um medo que eu tinha de dar errado. Mas assim, depois eu acho que me deixou bem segura quanto a isso. Conversou muito comigo. Era sempre a mesma coisa, então. Não sei o. Pois é, eu achei que tu foi muito confiante. Nem eu sei de onde eu tirei isso. Real, tipo, eu acho que tu nunca deu em cima de alguém, né? E eu acho que a gente não. Enfim, eu acho que, tipo assim, até pra gente se acertar foi um processo muito único. E aí, tipo, quando. Depois, eu acho que depois dessa surtada louca aí, eu fiquei de boa. Sim. Eu fiquei de boa. Até assumir que gostava de mim. Até assumir que de fato gostava de mim. Até eu assumi que, de fato, acho que um mês e meio, um mês depois, por aí, eu assumi que eu gostava finalmente dele. Até eu não gosto de ti, é ficar comigo depois. Eu falava pra ele, eu não gosto de ti, a gente só fica. E aí a gente considera que a nossa data é o dia 9 de maio, que foi a primeira vez que a gente ficou. Até porque depois que a gente ficou, eu não flertei com mais ninguém. Eu não, sei lá, tive esquema, não fiquei com nenhuma outra pessoa. Inclusive, dispensei, na verdade. O quê? Eu também com ninguém. Pois é. E aí a gente foi e se acertou, gente. E foi basicamente. E a gente tá até hoje e hoje a gente vai casar. Só que assim, a nossa história é muito grande, né? Tipo, todas essas coisas que aconteceram. É muita informação pra cabecinha de vocês. Vai sendo gigante, só a gente, como a gente se conheceu e ficou. Pois é, porque assim, a gente não foi aquele casal que, tipo assim, se olhou e pensou, nossa, que gato, vamos ficar. Não rolou essa coisa. Tipo, ele me achou uma pessoa bonita, eu achei ele uma pessoa esquisita, e foi isso. E foi isso. Então a gente não rolou nada. Porque eu acho que a gente se conhecia quase 2 anos antes da gente ficar de fato. Então, muita areia rolou, a gente mudou pra caramba, muita coisa aconteceu. E assim, depois que a gente ficou junto, muita coisa aconteceu, muita areia rolou, tipo, coisa pra caramba, até dar certo de fato. Até dar certo de fato já. Até que a gente chegasse nesse casamento. A gente tá. No dia que a gente tá postando isso, no dia do nosso casamento, a gente tem 1 ano e 7 meses juntos antes do casamento. Então, é uma história muito longa. Né? A gente sempre foi um casal que é muito amigo. Ou seja, a gente sempre conversou muita coisa, acertou muita coisa, sempre foi, eu acho que, muito organizado quanto a tudo que a gente planeja. E eu acho que esse sonho só está sendo possível justamente a toda essa determinação, todo esse planejamento, enfim. E eu tô muito, 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 muito feliz. Obrigada por ser meu futuro marido. Eu que agradeço. Não, na verdade, na hora que sair esse vídeo, a gente já vai ter assinado os papéis. Obrigada por ser meu marido! Eu não sei nem o que falar, tipo, eu tô me sentindo no dia já. Não, na verdade, pelo horário, a gente já assinou os papéis. Sim, e aí a gente, tipo, sei lá, eu acho que foi muito imprevisível, desde já falo, né, foi muito imprevisível casar com uma pessoa que eu conheci no ensino médio, e principalmente seu Paulo, porque era o meu melhor amigo, né, não era uma coisa que eu imaginava. Pra ti, eu acho que também, né. Falar de um jeito, sei lá, é o Paulo, como se fosse totalmente diferente, fosse um alienígena. Não, é porque assim, é como eu tô te falando, eu não me vejo casando, eu não me via, na verdade, casando com uma pessoa que era muito minha amiga. E aí eu acho que, putz, eu não consigo me imaginar, não consigo mesmo, real. Não conseguia, na verdade, né? E aí, assim, até acontecer, eu acho que até, né, até a gente tá casando é uma coisa que putz, eu tô muito... Eu tô muito, sei lá, tô perplexa. Pra você, como que é casar comigo? A ideia de casar comigo? Bom, a partir do momento que eu de fato reconheci que eu estava de ti, de certa forma eu já queria estar contigo, com você a todo momento, todo tempo. Então, de certa forma, uma mistura de como assim isso está acontecendo, eu queria muito que isso acontecesse. Então, assim, eu até falo pra ele que eu não entendo às vezes muito bem como foi que as coisas aconteceram e se encaixaram tão bem, porque eu acho que teve vários detalhes da nossa história que eu percebo, tipo assim, que se tivesse passado 1 segundo a mais não teria sido como foi. Sim. Então,
Muito obrigada por tudo, por ter sido meu amigo, meu namorado. E agora, quando esse vídeo tá acabando, meu marido. Meu Deus, como assim? Como assim? A gente tá muito feliz de compartilhar pra vocês como foi que nós ficamos juntos. Eu tô emocionada. Também. Ele fica emocionado e... Só acho que a gente tá muito ansioso por uma vida juntos, lado a lado. Não é mesmo? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês quiserem que a gente fale um pouquinho sobre a nossa história, assim, tipo, depois que a gente ficou junto, como que a gente planejou esse casamento, porque foi uma loucura, uma super loucura ter planejado o casamento e tudo mais. Eu quero deixar as paradas, foi tudo culpa dela, isso eu não planejava, no momento algum. Tudo culpa minha. Mas, tipo assim, gente, eu não obriguei ninguém a casar, tá? É só pra deixar claro, tá, meninas? Não brigou, não brigou. É, porque, tipo assim, tem umas meninas assim. Ah, para! Tem umas meninas assim que meio que forçam a barra, que ficam tipo assim: quando é que tu vai me pedir em casamento? Vão casar. Essa faga na voz de casamento. Enfim, e aí, assim, gente. Muito obrigada pelo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, comentar aqui embaixo. Muitas felicidades pro casal. E até sexta que vem, se tiver vídeo, se tiver tudo programado, a gente vai deixar um alerta aqui, porque a gente vai estar a gente vai, na próxima sexta a gente tá na nossa lua de mel. Então eu não sei como é que vai ser, se a gente vai trabalhar, se não. Isso a gente vai avisando vocês, tanto por aqui pelos comentários, se vai ter vídeo na próxima sexta ou não, ou pelas redes sociais. Obrigada, gente, pelo vídeo. Acho que esse é o menino Paulo, meu editor.